Boa noite. O Presidente da República declarou hoje aberto o novo ano judicial. Carlos Villanova, no seu discurso, reconheceu que a situação da justiça não vai bem e os acontecimentos de 25 de novembro ao quartel-general não passaram despercebidos nos discursos que se fizeram ouvir na cerimónia. Os acontecimentos ocorridos a 25 de novembro, transato no quartel das Forças Armadas, onde 4 cidadãos alegadamente envolvidos numa tentativa de golpe de Estado foram torturados até morte, continuam no centro das atenções e marcaram os discursos de abertura do novo ano judicial em São Tomé e Príncipe. Excelências, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe continuará atenta na defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos, pois ainda que militares ou civis, todos são cidadãos merecedores da nossa proteção legal, merecedores da proteção legal do Estado e desta Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, onde a justiça deve ser feita pelos tribunais e não pelos particulares e ou instituições alheias à justiça. Um exemplo que derramou sangue sobre as leis e coloca a justiça em más lençóis se nada for feito urgentemente para reparar o dano que à vista de todos se consagra. As trágicas ocorrências do dia 25 de novembro, que nefastamente abateram sobre a nação santomense, revelam que é extremamente urgente capacitar a polícia judiciária com meios tecnológicos e de recolha de prova para que ela se torne capaz de responder aos seus desafios estatutários. Senhor Presidente da República, aproveito aqui para parabenizar a Polícia Judiciária pela maturidade e empenho que revelou em todo o auxílio que prestou ao Ministério Público num dos momentos mais difíceis que as autoridades de investigação criminal de São Tomé e Príncipe tiveram que enfrentar em toda a sua história. Os últimos acontecimentos do 25 de novembro, tanto os perpetrados contra as instituições democraticamente instituídas, como em violação dos direitos humanos, a proliferação de crimes praticados através da internet, os cibercrimes, crimes por motivação políticas e sexuais, todos esses colocam sobre o sistema da justiça uma pressão forte, obrigando o Estado a reforçar todo o sistema, eliminar os bloqueios, de maneira a garantir que a justiça esteja apta e à medida de dar resposta a esses desafios num mundo cada vez mais globalizado. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça não tocou no assunto e preferiu enumerar um conjunto de barreiras que imperam o bom funcionamento da justiça, defendeu a reforma e deixou um conselho aos magistrados judiciais. Que devamos procurar ser melhores no exercício das nossas funções. Procurar sempre ser um exemplo de ponderação e independência, refletidos nas nossas decisões, quer seja despacho, quer seja sentença, quer seja acordos. Que pela nossa excepcional posição na vida coletiva, devemos ter sempre presente que, ao mesmo tempo que somos independentes e inamovíveis, estamos a decidir a vida das pessoas, dos cidadãos, das empresas, das sociedades comerciais, das famílias e, como tal, temos que ser 100% profissionais, porque sabemos que somos observados, que as nossas decisões são escrutináveis, avaliadas publicamente, o que implica que temos que prestar contas enquanto julgadores ao serviço de inspeção do Conselho Superior. No seu discurso, o Presidente da República também defendeu a inspeção regular dos magistrados judiciais, evocou a necessidade de se levar a bom porto a reforma da Justiça, chamou atenção para a salvaguarda do princípio de segredo de justiça, para depois destacar que a justiça não vai bem no país. Atenta-se contra a vida das pessoas, atenta-se contra a integridade física, atenta-se contra a liberdade e autodeterminação sexual, atenta-se contra a propriedade, contra o património, contra o bem público. E muitas vezes fica a ideia que os infratores não são punidos, ou são-no de forma demasiado branda, tendo em conta a dignidade dos bens jurídicos postos em causa.
Essa ideia, fundada ou não, assenta num conjunto de fragilidades que reconhecemos no nosso sistema e que estão todas ou quase todas elas devidamente identificadas e são subejamente conhecidas. No entanto, pese embora as insuficiências e os problemas apontados ao setor da justiça, que devem ser assumidos e enfrentados, tendo em vista a sua superação, estes não devem, obviamente, constituir razão suficiente para se colocar em causa o relevo e a importância do Poder Judicial. A animação cultural marcou a abertura do novo ano judicial que teve como palco o Arquivo Histórico. O Presidente da República, na cerimónia de abertura do novo ano judicial, chamou a atenção para a necessidade do diálogo no seio dos diferentes atores da justiça, como forma de se evitar crispações que em nada concorrem para o bom funcionamento do setor judiciário. O diálogo deve erigir-se como método privilegiado de comunicação entre os profissionais do foro. Sem prejuízo da firmeza e da diferença de opiniões, a serenidade, o respeito devem ser características presentes no relacionamento entre os profissionais do foro, evitando-se guerras estéreis que só contribuem para gerar um ambiente de crispação, de desgaste e em nada dignificam o nosso sistema. O importante e essencial é apontar soluções e contribuir ativamente para a resolução ou, pelo menos, a atenuação dos problemas. Afinal, estão todos do mesmo lado. O direito que aplicam é o mesmo. Apenas são diferentes as perspectivas, pois os papéis de uns e outros são diferentes. Há que promover sinergias e empatias, o que passa muito pelo conhecimento e compreensão do papel de cada um e das dificuldades com que se depara. O direito e a legislação não podem ficar de fora sobre o debate da justiça. Para além da necessidade de reforma do sistema da justiça, o Presidente da República sublinhou ainda que é preciso se decidir de uma vez por todas sobre a inspeção dos magistrados judiciais. Do exposto, decorre que é imperativo decidir-se de uma vez por todas sobre a problemática da inspeção dos magistrados, com vista a aferir-se da sua produtividade. A inspeção não deve continuar a aferir suscetibilidades, como até hoje, porque não deve ser vista como um fim em si mesma, mas ter por objetivo essencial avaliar para colher informações sobre o serviço e o mérito dos magistrados e funcionários, com vista à sua classificação e, fundamentalmente, com vista à eventual correção dos aspectos que assim o requeiram, a bem da justiça em São Tomé e Príncipe. Só identificando e admitindo as fragilidades do sistema se poderá trabalhar sobre elas, em busca das melhores soluções. Tema a merecer destaque nesta cerimónia é também a reforma ou modernização da justiça. A modernização do nosso sistema de justiça assume particular importância, não podendo ser mais adiada, urgindo erigi-la como prioridade, a juntar-se a outras que já foram aqui elencadas. Nigéria capacita quadros nacionais na língua inglesa. São Tomé e Príncipe pretende eliminar o paludismo até 2025. Entre 2000 e 2010, registrou progressos significativos na luta contra esta doença. Os resultados da avaliação do Plano Estratégico de Eliminação do Paludismo foram apresentados numa reunião de restituição que teve lugar hoje na capital do país. Conhecer os principais resultados, as forças, os aspectos a melhorar, as oportunidades e ameaças, partilhar as lições apreendidas e as boas práticas são os principais objetivos desta ação de avaliação levada a cabo por uma equipa de avaliadores externos e internos ao Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. Deste exercício ficou patente que houve pouco progresso ou mesmo retrocesso a partir de 2021, uma vez que, em 2020, a taxa de incidência por 1.000 habitantes em todo o país era de 9,2 e em 2022
ficou registrada em 18,2%. Uma situação que deixa um alerta para a necessidade de investimentos adicionais nos seguintes domínios. Recursos humanos que garanta a existência de uma equipe treinada em matéria de eliminação de malária, incluindo epidemiologistas especialistas em controle vetorial e gestão de dados. Financiamento das intervenções baseado num plano orçamentário e num orçamento adequado, previsível, sustentável, com recurso a fontes inovadoras. Aquisição de produtos de qualidade controlada, em tempo oportuno e sem rupturas. De uma forte liderança do programa para a coordenação eficaz das intervenções de todos os setores, seja ele público, privado, sociedade civil e comunidades, numa resposta multissectorial e intensa, com o engajamento das câmaras distritais, dos setores como agricultura, turismo, educação, ambiente, comunicação social, setor privado, um programa transfronteiriço que seja eficaz para a prevenção da reintrodução do paludismo no país. A representante da OMS concluiu que eliminar o paludismo em 2025 pressupunha que o país registrasse 0 casos autóctonos a partir de 2022 e por 3 anos consecutivos. Esta meta não será alcançada. Deveremos, por isso, estabelecer novos marcos que conduzam o país para a eliminação. Claudina Cruz sublinhou que a instituição que representa e demais agências do sistema continuarão a apoiar esta causa. A OMS e as demais agências do Sistema das Nações Unidas e parceiros, enquanto parceiros do Estado, irá continuar a apoiar o país neste grande desafio de eliminar o paludismo através de uma parceria forte e que se espera bem coordenada, contribuir assim para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 3, relacionado com a saúde e bem-estar. O ministro da Saúde realçou a importância da eliminação do paludismo para o país. É muito importante esta avaliação para que nós conseguimos submeter a proposta para a nova subvenção. Também nós tivemos na região autónoma do Príncipe, onde há alguns focos de paludismo, e que já foi uma região basicamente zona livre de paludismo, mas que voltou a ter alguns focos. É de todo o interesse, não só da região autónoma do Príncipe, que é uma região onde todos nós sabemos está-se a desenvolver um turismo de luxo. Para a segurança sanitária de São Tomé e Príncipe, é muito importante a eliminação do paludismo, quer seja em 2025, quer pode ser em 2026 ou 2027, mas é muito importante para nós, isso é que é importante passar essa mensagem, que o combate ao paludismo é de superior importância, é a maior guerra que nós estamos a travar desde a independência. Começou com o Dr. Guadalupe de Seita e continua com todos os técnicos que passaram por coordenação do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. A importância de eliminar o paludismo é o nosso desafio para passarmos à fase de um país livre de doenças que põem em causa o desenvolvimento, o investimento, o turismo. Entre as recomendações chaves do documento da avaliação, destacam-se, entre outros, o fortalecimento da consciencialização pública para melhorar a aceitação da PIDE, reforço do programa em recursos humanos qualificados em entomologia, realização de grandes obras de saneamento ambiental e drenagem com apoio de outros setores e parceiros de desenvolvimento. Cerca de 40 profissionais das diferentes instituições públicas do país estão a ser capacitadas no curso de língua inglesa. A formação será desenvolvida durante 3 meses e é promovida pela Embaixada da Nigéria em São Tomé e Príncipe, com parceria da Crazy English School. Como forma de melhorar a comunicação diplomática e os laços de amizade entre os dois países, a Embaixada da Nigéria em São Tomé e Príncipe quer que os cidadãos santomenses, sobretudo os funcionários públicos, aprendam a falar a língua inglesa. Tendo em conta que São Tomé e Príncipe e a Nigéria são irmãos, não são apenas vizinhos, são irmãos,
E a única forma de poder comunicar é a língua inglesa, porque com essa língua inglesa, São Tomé e Príncipe terá a oportunidade de poder comunicar com seu irmão mais velho lá, que é Nigéria, e assim que a relação bilateral vai ser muito importante. Para esta primeira fase, foram selecionados 40 quadros nacionais das diferentes instituições públicas. Depois disso, a Embaixada vai criar outro grupo, porque no ano passado já a Embaixada financiou 140 tal funcionários. Dentre estes quadros, é de ressaltar a presença da Presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento. A Embaixada da Nigéria patrocinou para 4 pessoas, a Presidente e os 3 líderes, os líderes das 3 bancadas. E é nesse quadro que estamos aqui. E eu, na altura, prometi ao senhor embaixador, quando saísse desta fase, já poderíamos dialogar em inglês. Como dizia o professor, nós representamos o país em várias instâncias, nós muitas vezes participamos em conferências internacionais e, como sabem, a língua inglesa é a língua mais falada. Portanto, se nós conseguirmos levar daqui o inglês dialogável já e conseguimos melhor representar o nosso país. E é nessa perspectiva que estamos cá e esperemos que todos aprendamos a tempo oportuno. E também aproveitar o momento para agradecer ao seu embaixador, agradecer a Embaixada de Nigéria e também o professor Lawrence, que vai nos moldar para chegarmos ao nível desejado. O curso terá a duração de 3 meses. 64 alunos da Escola Básica da Escola Secundária de Guadalupe de Santana visitaram esta quinta-feira o Ministério da Juventude e Desporto com o objetivo de conhecerem o funcionamento desta instituição. A atividade foi organizada pelo Gabinete de Coordenação do Desporto Escolar do Ministério da Educação, Cultura e Ciências. O Gabinete de Coordenação do Desporto Escolar do Ministério da Educação, Cultura e Ciências tem desenvolvido várias atividades de forma a massificar a prática desportiva nas escolas. Neste sentido, programaram esta visita no Ministério da Juventude e Desporto, que se enquadra nas festividades do dia 12 de março, Dia do Desporto Nacional. Nós somos uma população jovem, as crianças estão nas escolas, elas gostam da prática desportiva. Se nós não educarmos essa prática a partir da escola, então nos torna difícil. Só por isso já é uma motivação para nós e nós nesse momento temos estado a realizar alguns torneios muito pontuais, como torneios de futebol, torneio de tênis de mesa, torneio de atletismo. Esta visita de estudo a reais entidades que fazem o desporto, porque muitas das vezes nós ouvimos falar do desporto só na prática, mas não sabemos realmente quais são as instituições que, digamos, que coordenam todas essas atividades desportivas, nomeadamente ao Ministério da Juventude e Desporto, ao Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe e à Direção-Geral do Desporto. O momento possibilitou os alunos conversarem diretamente sobre aspectos que consideram pertinentes e conhecerem a história da ministra da tutela. Achei boa a visita, conhecer todos os espaços. E nós conhecemos melhor o lugar do Ministério da Juventude e do Desporto e também conhecemos a história da ministra. Ela trabalhou muito para chegar aqui e a opinião dela era que nós não parássemos no meio da escola, que nós continuamos a estudar, que nós também temos essa inspiração de trabalhar no desporto. O coordenador da área referiu que a atual conjuntura financeira e social constitui barreira no desporto escolar, mas pretendem criar e fortalecer clubes desportivos nas escolas. Miques Bonfim, advogado de Arlésio Costa, considera de legal a prisão de 11 militares que estão acusados na tentativa do golpe de Estado de 25 de novembro. O advogado, que sai em defesa dos militares detidos, introduziu esta sexta-feira na Secretaria do Estado-Maior das Forças Armadas um habeas corpus que exige a libertação dos militares presos. Foram nas primeiras horas do dia que o advogado do antigo combatente do batalhão Búfalo, Arlésio Costa, morto no quartel-general, fez a entrega do requerimento de habeas corpus na instalação do Estado-Maior das Forças Armadas. No documento, Miques Bonfim pediu a soltura dos militares constituídos arguidos
E estes militares foram buscar em casas, suas casas. Logo, estavam a cumprir um dever legal e não poderiam ser presos da forma como foram e, na perspectiva nossa, como sendo bode expiatório. Diante disto, entendemos bem, para melhor conseguirmos atingir a justiça e ir ao encontro dos verdadeiros responsáveis por isso, entendemos bem, por uma questão também de justiça, pedir a soltura desses senhores através de uma providência de habeas corpus. O advogado diz que depois de colocação de habeas corpus, o processo deve ter uma resposta dentro de uma semana e apela o cumprimento das leis. A SEMPRA tem 48 horas a partir de agora para remeter a providência de habeas corpus para o Supremo Tribunal de Justiça. Por sinal, o Supremo Tribunal de Justiça tem 7 dias, sob pena de incorrer em responsabilidades, para decretar ou não a providência de habeas corpus solicitado. Então foi isso que acabei de fazer cá e esperemos que as pessoas cumpram a lei, que a justiça seja feita e que cada um que cometeu os seus atos assuma. Que não anda aqui a colocar culpas em terceiros e pôr em causa a imagem do país e a própria soberania do Estado. O alegado golpe de Estado de 25 de novembro vem mais uma vez ao público com o pedido de libertação de militares que se encontram na prisão preventiva. O requerimento de habeas corpus foi introduzido esta sexta-feira. Sob o lema Empoderar as raparigas através do desporto escolar, o Departamento do Desporto Escolar do Ministério da Educação realizou um intercâmbio interescolar feminino em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O intercâmbio contou com a participação das escolas secundárias do centro do distrito de Água Grande. Empoderar as raparigas através do desporto escolar. É o lema que marcou a celebração do Dia do Desporto Nacional, em que culminou também com a celebração do Dia Internacional da Mulher, onde as raparigas da Escola Secundária do Distrito de Água Grande estiveram reunidas numa disputa de futsal que teve o seu palco na Escola Liceu Nacional. Foi bom, apesar que foi muito rápido, eu estava na turma e não sabia que havia jogo. Quando o professor foi chamar, o jogo já estava iniciado, mas foi boa iniciativa. Tu, como mulher, gostas de desporto? Sim, sempre. E como que foi a tua interação durante o jogo? Foi bom, marquei um gol, mas infelizmente perdemos o jogo. Mas conseguiste também demonstrar alguma habilidade sua? Sim, mostrei bem. Para si, qual é a importância desse dia que é vosso? Importância? É demonstrar que somos importantes, que mais? Batalhadoras, muito mais. Eu vejo como uma iniciativa muito boa, mas apesar que foi muito rápido, mas nós jogamos assim mesmo. E como é que foi a interação neste Futebol 5? Não, nós jogamos normal, não sabia se outras equipas como eu fazer esse jogo, mas nós jogamos a maneira que nós podemos. Uma iniciativa promovida pelo Ministério da Educação através do Departamento do Desporto Escolar. É uma atividade que nós decidimos promover em parceria com o Ministério da Juventude e Desporto através da Direção-Geral dos Desportos para comemorar o 12 de março desportivo, que é o Dia do Desporto Nacional, bem como o 8 de março, que é o Dia das Mulheres santomense. E também, ao nível do Ministério da Educação, nós temos atualmente o projeto PERECT, que uma das componentes é empoderar as raparigas, e nós acreditamos que nós podemos dar nossa cota parte empoderando as raparigas através do desporto escolar. Nesse sentido, 8 de março, Dia das Mulheres, ainda mais, estamos no mês do desporto, acreditamos que é uma data propícia para nós promovermos ou começarmos a promover esta prática das mulheres no desporto, porque nós queremos também que elas venham para a prática de desporto em condições de igualdade com os rapazes. Nesse momento estão representadas as equipas de Água Grande, ou algumas escolas de Água Grande, nomeadamente o Liceu Nacional, o Patrício Lumumba, a Escola Secundária de Chacra e a Escola Secundária Básica de Bobo Foro. No final, apesar dos resultados do intercâmbio, cada rapariga recebeu da organização uma t-shirt do projeto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, PERECT, e uma sacola com materiais didáticos como prémios de participação. Acompanhe na segunda parte, ou seja, no intervalo do jogo de futebol a ser transmitido já pela TVS, o balanço policial. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Até lá.